Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e hoje eu tô aqui em carreira solo porque meu brother Peter Bristotti está atarefado demais, trabalhando muito. O cara é diretor de clube e tem dessas, né? Que o cara trabalha demais. E eu estou aqui com o nosso convidado especial que a gente já remarcou algumas vezes, então eu fiz questão de gravar com esse nosso amigo, que é um grandíssimo amigo, um cara do bem, um cara que tem uma carreira espetacular. Então, eu fico muito feliz de colocar meu amigo na tela aqui, o grande Dema, Ademilson Mendes, o famosíssimo Dema. Dema, muito, muito feliz de ter aqui, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite e a gente está aqui para aprender com você. Fala, Feijão. Olha, primeiro, obrigado, muito honrado pelo convite, tá bom? Dema, para alguns até Dema Caraguá. Dema Caraguá, falaremos de Caraguá, tá tudo. Da nossa Caraguá e de tantos outros também. E tantos outros, o Dema que é famosíssimo em muitos lugares desse litoral norte de São Paulo e em muitos lugares do mundo também. Mas, Dema, você bem sabe que o nosso programa aqui tem alguns patrocinadores e a gente tem que falar deles. Então, primeiro, você que é um grande, acompanha o meu trabalho, que eu trabalho no Peter, você quiser assistir outro curso, porque eu já sei que você já fez alguns cursos nossos, e a gente já fez curso, tanto que a gente conversa, que já vale, já provavelmente já foi equivalente a uns 18 cursos. E, então, clica nesse QR Code que vai ficar aqui na tela e faz a inscrição no nosso curso lá, o DNA do Líder Esportivo, que são as 6 habilidades fundamentais para você inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar sua marca no esporte, certo? Muitas pessoas, dezenas de técnicos já estão fazendo o nosso curso e a gente tem tido bons feedbacks. E se você quiser sair aí de Portugal, você que ganha milhões de euros aí, quiser investir seus milhões de euros nos Estados Unidos, fala com o Lucas Negrin, lá da Nexus Next, que ele vai te ajudar a descobrir os possíveis caminhos de vir para os Estados Unidos, ou dolarizar o seu patrimônio, internacionalizar todas as suas empresas que tem em Portugal, para cá, para os Estados Unidos, mesmo sem morar nos Estados Unidos. Sabia que você pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos sem morar nos Estados Unidos? Sabia dessa? Alegria, alegria, Lucas Negrin aqui da Nexus Next. Peter Feijão, esse convidado é muito especial, grande Dema, head coach em Portugal. E saiba que você, se você também tem uma cidadania portuguesa, você pode vir para os Estados Unidos? Pois é, se você comprar um negócio, você pode vir e trazer a sua família para ter uma vida já nos Estados Unidos. Mas se você também tem uma qualificação, como os nossos mestres aí da bancada e também o nosso convidado, você pode vir por um visto O1 ou visto EB2NW, EB1. Se você não faz ideia do que são esses vistos e os outros tantos que tem disponíveis, como o Peter diz, são 187, me manda uma mensagem, QR Code na tela, certamente eu vou poder te ajudar junto com os nossos advogados para que você possa vir de maneira legal para os Estados Unidos. E final de ano é sempre um momento de você poder avaliar os seus planos para o próximo ano e certamente os Estados Unidos pode te acolher como imigrante legal, como me acolheu Peter Feijão e outras pessoas que fazem parte dessa economia americana, e nós que somos qualificados e temos potencial de crescimento, podemos estar aqui. Um forte abraço a todos, Dema, um prazer falar contigo e seguem por aí. Pois é, você que tá com essa cara de espanto, é isso mesmo. O Lucas Negrin pode te ajudar nessa. Então, clica no QR Code ou acesse o link na descrição desse episódio que você pode falar diretamente com o nosso amigo grande sambista Lucas Negrin. E se você quiser saber como os maiores atletas de voleibol e técnicos de voleibol do mundo são agenciados, entra aqui, nesse QR Code ou no link na descrição desse episódio e acessa lá o site da Team GM, que você vai descobrir como o GG, grande GG Maciel. Você conhece o GG, Dema? Só de ouvir falar. Você ouviu falar bem dele, óbvio. Isso sim, né? Com certeza. O GG é uma unanimidade. O cara é uma unanimidade. Se eu quiser, é o maior agente de atletas e técnicos de voleibol do país, quiçá do mundo. GG, que é um grande cara no tamanho e
na competência também. E todo o time da Team GM também, que faz um trabalho espetacular agenciando esses melhores técnicos e atletas de voleibol do mundo. Tá certo? Dema, cara, a gente se conhece há quantas décadas já? Não é nem anos, vamos contar em décadas. Já. Mais de quase 3 décadas. Alguns confrontos que você, acho que quase sempre levou a melhor, mas faz parte. Sei não, hein? Sei não. Acho que foi perto do empate ali, vai. Sua época de Ibirapuera ali, tu dava trabalho. Não lembro se eu cheguei a cruzar contigo no Paulistano também, mas no Ibirapuera tu dava trabalho. Provavelmente no Paulistano a gente se cruzou também, aquela época, anos 2000 ali, até 2013, 2014, quando eu vim para os Estados Unidos, a gente se encontrou muitas batalhas ali em São José dos Campos, Paulistano, Ibirapuera. Era um saco jogar contra o time do Dema, que era sempre time cascudo. Tá louco. Mas falando um pouquinho aqui da carreira do Dema, o Dema que é natural de Caraguatatuba, corrija-me se eu estiver errado. Nascido em São Sebastião, mas assim, nascido. Foi só a maternidade. De resto, Caraguá, até perto dos 30 anos. Ah, que legal. Caraguatatuba que tem um lugar especial no meu coração, e você muito bem sabe que a Praia da Cocanha é a melhor praia de Caraguatatuba. É uma das melhores. Muito boa praia. Muito boa praia, realmente. O Dema está sendo político agora, porque a gente sempre brinca aqui sobre a Praia da Cocanha aqui. Obviamente é a minha favorita, porque eu passei todos os anos da minha vida lá, mas a gente sempre brinca sobre a Praia da Cocanha e a Praia do Centro. A gente sempre brinca tem seus encantos, entendeu? Ela não é uma Martim de Sá, mas ela tem seus encantos, entendeu? Dema, não vamos nem começar, né? Nós não vamos arrumar briga com os colegas de lá de baixo, então é melhor. Todas as praias de Caraguatatuba são espetaculares, espetaculares. A Praia da Cocanha mora no meu coração, obviamente, mas todas são espetaculares. Caraguatatuba que é espetacular, toda Caraguatatuba. Mas a sua carreira no voleibol, né, como técnico de voleibol, foi por grande parte da sua vida lá em São José dos Campos, né? São José que teve vários projetos, várias linhas de trabalho, né? Vários patrocinadores diferentes, trabalhou em grandes, na base ali por muito tempo, no adulto também. E que ano que você foi para Portugal, Dema? Em 2018? Eu vim no final de 18, final de 2018. Final de 18 para o Famalicão, né? Qual que era o nome? ABC Famalicão. Atlético Voleibol Clube. Atlético Voleibol Clube Famalicão, e hoje em dia é o técnico principal do GC Santo Tirso, né? Exatamente, então, Ginásio Clube Santo Tirso. Ginásio Clube Santo Tirso, que fica... isso aí, muito bom. Qual cidade que fica? É em Santo Tirso mesmo, a cidade fica no norte de Portugal, assim, 30 quilômetros, mais ou menos, à frente do Porto, então, mas tudo pertinho aqui, né? Aí é tudo relativamente perto, né, em Portugal. Exato. Legal. Então, Dema, nos fale aí um pouquinho do seu começo. Como que você começou no voleibol lá nas praias de Caraguatatuba e depois foi desenvolvendo na carreira de atleta, de técnico? Como foi o seu começo no voleibol? Cara, é até engraçado, porque eu acho que, como todo brasileiro, era só ligado ao futebol o tempo todo. Até que começaram a brincar com voleibol, eu falei, deixa eu entrar nessa onda também, não tem como, cara, você se apaixona. Aí começou, voleibol era na rua, aí você vai ficando mais adolescente, um pouco mais adulto, você começa a ir para as praias, frequentar o voleibolzinho de praia, fazer brincadeiras, entendeu? Então, eu até costumo brincar que eu joguei uns jogos regionais, eu joguei contra o Anjinho, que era a dupla do Anjinho e Loyola. Né? Então, nem vi a cor da bola, entendeu? Totalmente amador, pelo amor de Deus. Eu costumo falar, meu voleibol sempre foi ridículo. Então, o negócio era mesmo ir para a beira de quadra trabalhar. E aí fui criando o gosto, cara. Depois, na licenciatura, minha primeira turma, mais de 70 alunos. 50 era do futebol. Falei, quê? Eu vou trabalhar com voleibol, pô, é outra paixão, entendeu? E ali em São José, eu já estava em São José mesmo, já fui conciliando arbitragem, trabalhando em escolinhas de núcleos, entendeu, da cidade, e, assim, eu acredito que o voleibol não é simples de se ensinar, a gente sempre vai naquela discussão de movimentos antinaturais, e
se você pega uma pessoa ali que está começando e tem um pouco mais de carinho, dificilmente ela não vai se destacar. Se ela trabalhar com um pouquinho de carinho na modalidade, de ganhar os alunos, né, os atletas em si, e procurar ensinar, e aí conseguir alguns bons resultados, né? Trabalhava numa cidade vizinha também, Jambeiro, que só tinha meninas muito pequenas, e deu para fazer um trabalho de chamar atenção na região, e aí dentro disso consegui entrar no Atleta Cidadão, e no Atleta Cidadão fiquei praticamente, acho que 15 anos, eu entrei no Atleta Cidadão, quase 15 anos, 13 anos lá, e passei por todas as categorias praticamente, pré-mirim, mirim, infantil, infanto juvenil, juvenil, adulto, de tudo um pouco, né? E seguindo, até que chegou uma hora, eu falei, deixa eu encerrar o ciclo e tentar uma coisa diferente, né? A esposa já estava jogando em Portugal, eu falei, não, tá na hora de ter uma experiência internacional, queria fazer um mestrado, conciliar também, e dentro disso eu vim para ficar 2 anos em Portugal e já estou há 7. E seguindo. E aqui, né, na época, entrei num bom clube, um bom projeto. Por um acaso, o Famalicão, quando eu vim para cá, quem era o treinador na época era o Rui Moreira, que agora está no Praia Clube. Né? Só que aí acabou que não deu certo, eles lá, e eu ia chegar para trabalhar na formação e talvez estar ajudando. E foi engraçado que eu cheguei numa quinta-feira de tarde, quinta-noite eu já estava dando treino. Então, vamos ajudar, vamos trabalhar, vamos entender como funcionam as coisas. Era uma equipe muito boa, a gente chegou a perder a final do campeonato, né? É bem verdade que o campeonato português dessa época, 18, 19, para agora, deu um salto gigantesco, né? Eu acho que no mundo todo o voleibol só não para de evoluir, é impressionante. E até que chegou uma hora que encerrei meu ciclo lá e depois apareceu uma proposta de Santo Tiros, que era um clube da 2ª divisão, né? Mas tinha uma ideia interessante de trabalho. E dentro desse convite, estou agora na 3ª temporada lá e está bem gostoso. Boa, muito bom. Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui nesse começo de conversa, que a gente sempre fala desse começo, né, de todo mundo, como começou, como se desenvolveu nos primeiros passos do voleibol, e quem foram as pessoas que eram as suas referências nesse começo. Obviamente, nós somos brasileiros e as nossas referências, tem 2 grandes referências no mundo do voleibol, que todo mundo fala, né, Bernardinho e Zé Roberto, mas, obviamente, tem as pessoas mais próximas a nós que nos ajudaram ali no nosso começo, nos apoiaram, caminharam junto com a gente. Quem eram as suas referências no começo? Cara, é até engraçado porque eu gosto disso e gosto, não que eu seja, mas gosto de valorizar determinadas pessoas. E eu tinha 3 referências quando eu estava iniciando. Eu arbitrava, na nossa antiga a gente tinha a Livovale, Liga de Voleibol do Vale do Paraíba, Litoral Norte, e eu estava arbitrando lá, trabalhava só nas formações, e eu via 3 treinadores, cara, e eles chamavam minha atenção. Um é o José André Bonafé, que agora é um dos coordenadores da Secretaria de Esporte de São José dos Campos, né? E eu gostava da forma como ele era organizado, da forma que ele era metódico e sereno nas suas orientações. Outro era o Robson Careca, de Mogi, né? Que era um cara muito enérgico, muito amigo das atletas, e tinha a Ivana, que era uma de Pindamonhangaba, e a forma do trato dela, e eu gostava das características peculiares, assim, diferentes dos 3, e falava, cara, tá aí uma junção interessante, né? Então eram três referências, assim, que me chamavam, nessa época de início, me chamavam muito a atenção, e era onde eu buscava me moldar um pouco nisso, né? Mas nessa época você já era professor já também, ou só estava fazendo arbitragem? Não, já era professor, fazia pouco tempo que tinha terminado a licenciatura, eu terminei a licenciatura em 2002, né, e nesse tempo você vai trabalhando, logo no início você vai trabalhando de tudo, né, educação física, apita aqui, uma recreação ali, de tudo, vai trabalhando de tudo um pouco, para estar agregando, e não que isso não seja bom, pelo contrário, eu costumo falar... Excelente. 2 anos com recreação especial, e isso agregou na minha vida de uma forma que eu levo muito para tudo, para o voleibol e para tudo. Então, impressionante. Excelente. E depois, quando você começou a trabalhar efetivamente no projeto, como é que chamava o projeto? Atleta Cidadão? Atleta Cidadão. Quem foram as pessoas que no começo te
te mostraram os caminhos, te orientaram, te mentoraram? Quem foram essas pessoas? Então, o próprio Bonafé, ele era porque ele era o coordenador, né, do projeto em si, era um dos treinadores e o coordenador do projeto e do voleibol. Então, meio que seguia a cartilha dele e fazia as coisas. Nessa época, a gente tinha treinador do Sub-21, se eu não me engano, o Ayrton Nascimento. O Ayrton Nascimento já falecido, tudo. Não, lembro dele. Exato. E eu não conseguia acompanhar tanto, mas assim, era sempre interessante estar observando o pouco que estava perto. Então, buscava estar sempre observando alguma coisa também, e criamos até uma relação, era pouco contato, mas de respeito, né? Era uma reciprocidade bacana. Mas, assim, quem muito foi o Bonafé. Depois de um tempo, que ali a gente, na época, era meio dividido, tinha a gestão do adulto era a gestão da formação era outra, e chegou um momento que eu fui fazer esse elo, né, para tentar fazer a transição, porque a ideia do programa era tentar levar o maior número de meninas da formação para, quem sabe, chegar no adulto. A gente sabe que isso é utopia, não é tão simples assim você fazer isso, né? E tinha a ideia do projeto era trabalhar com meninas exatamente da cidade mesmo, por mais que seja uma cidade grande, fica um pouco ilhada. Eu não vou desmerecer o trabalho do pessoal ali da Grande São Paulo, mas aí as meninas saem de um clube, vai para o outro, se move mais fácil. São José estava um pouco mais longe, então isso acabava limitando um pouco o trabalho. E Paulo Amorim, né, foi uma pessoa também que ele era o responsável pelo adulto e, nossa, aprendi muito com ele também. Tinha ideias assim, ele era muito inovador para muita coisa, era de arriscar para fazer muita coisa e até hoje eu costumo... Eu acho que talvez hoje, pegando assim, talvez sejam minhas duas maiores referências, que eu uso muita citação dos dois, tanto do Bonafé como do Amorim, entendeu? Então, muitos exemplos dele que eu carrego. Muito legal, muito bom. E aí, em certo momento, você deu esse pulo aí para Portugal, né? E aí, o que essas experiências, todas essas experiências com... não, peraí. Vamos voltar um passo. Eu quero falar de Jambeiro, cara. Jambeiro, você foi um dos responsáveis, que eu sei, pela Copa Jambeiro, que era um campeonato nos moldes da Taça Paraná, correto? Sim. Que era mais para base. Fala um pouquinho dessa época aí que vocês organizavam a Copa Jambeiro, que era legal pra caramba. Cara, Jambeiro é engraçado, porque Jambeiro foi na época que eu estava terminando a faculdade, aí um colega do futebol me fez o convite, né? Aí eu fui conversar com o secretário de esportes e vamos para Jambeiro. E a minha primeira experiência em Jambeiro é interessante, porque eu acho que a gente, um David Bowie, camaleão da vida, vai sempre fazendo mutações. E eu já fui do tipo muito, sim senhor, não senhor, eu te amo, treinador. Tinha que ser essa das atletas, entendeu? E Jambeiro, por ser uma cidade pequena do interior, eu gostava muitas vezes de sair para correr com as meninas na rua. E uma vez eu saí para correr e algumas meninas deram um balão e cortaram o caminho e foram embora mais cedo. Eu peguei e tranquei elas para fora do ginásio e falei, vocês não vão treinar hoje. Rapaz, deu uma briga, o secretário de esportes me chamou e falou, Dema, não quero você aqui. Não era para isso que eu queria, eu vou ter que... Ok, tudo bem, eu respeito, tá certo, e seguimos amigos. Né? Às vezes as pessoas não se encaixam e não tem problema nenhum. Só que as meninas tinham, de uma forma geral, tinham gostado tanto do meu trabalho, eu tive um dia de popstar, que fizeram cartazes na cidade inteira, a cidade era pequena, ajudava, né? Tinha cartaz na padaria, cartaz no centro de saúde, na prefeitura, e foram brigar com o secretário de esportes, e aí ele me ligou, precisamos conversar, olha, eu estava errado, e eu achei que elas queriam uma coisa, mas elas querem outra, então eu gostaria que você continuasse. E aí eu continuei, e fui ficando lá algum tempo, fui fazendo isso, um trabalho de formação, jogamos um campeonato pré-mirim, conseguimos ganhar um campeonato pré-mirim na Livo Vale, e assim, Jambeiro tinha 6 mil habitantes, a gente jogou contra com Pinda 300 mil, São José com mais de 600 mil, então tinham muitos atletas e a gente tinha umas pequenininhas. E na época eles até apelidaram as meninas as asiáticas de Jambeiro, porque a gente defendia muito. E no era preciso fazer o jogo correto, entendeu? Porque às vezes você vai jogar pré-mirim, parece manchetão. Mas não, vamos fazer as 3 ações, vamos tentar fazer as coisas direitinho. E a gente conseguiu ganhar uma competição, e isso deu um boom. E o voleibol acabou crescendo, né? E
E eu penso que o voleibol é uma modalidade, assim, não quero ser polêmico, mas que atrai muito mais o público feminino. E lá só tinha voleibol feminino, então, e aí as meninas ajudavam delas estarem indo. E o voleibol foi crescendo, foi fazendo, subindo categorias, ia conseguindo estagiário, e aí foi quando eu tinha participado de uma Taça Paraná por São José, se eu não me engano, 2007 ou 2009, já não lembro, e eu achei aquele modelo muito interessante. Eu falei, por que não fazer algo em Jambeiro? Só que quem vai querer ir para Jambeiro? E através do que o voleibol estava sendo fomentado na cidade, eu convenci o prefeito na época, olha, vamos fazer uma competição, mas eu prefiro que você banque quase tudo. Então, o pessoal que ia me pagava uma taxa que era pequena, que era para ajudar na arbitragem, premiação, mas eles tinham direito à alimentação, alojamento, a premiação era boa, e a gente fez uma primeira muito boa, que o nosso amigo Peter, na época, foi com a Ípica, né, e isso acabaram indo várias equipes. Depois, num segundo ano, eu consegui levar uma equipe de Pernambuco, uma equipe do Rio Grande do Sul, 2 do Paraná, se eu não me engano, mais 1 ou 2 do Rio de Janeiro, mais algumas de São Paulo. Então ficou algo muito grande, por quê? Porque o nível técnico era bom e o custo era baixo. Então a competição foi crescendo, 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 né? Chegou um ano que foi, posso estar correto aqui, 2012, se eu não me engano, que para a cidade foi um marco, porque na época o Flamengo já tinha ido e o treinador do Flamengo era um amigo, o Josimar, estava no Minas, não sei se ainda está. E ele falou assim, Dema, a gente talvez vai ter um problema. Eu, por quê? Porque a Sasha joga no Flamengo. E aí eu não queria, mas eu vou precisar ter cuidados. Uhum. Eu falei, tudo bem. E eu fui conversar com o meu prefeito e falei, olha, existe uma possibilidade da Xuxa aparecer em Jambeiro. Então, vamos reformar, vamos deixar as coisas bonitas. A gente vai receber muita gente, já estamos recebendo, porque a Copa já tinha, né, virado um sucesso. Eu tinha até não sei se foi o Renato Dávila, na época da CBV, fez um contato para a gente estar conversando, só que depois disso eu saí de lá e a coisa morreu. Mas a ideia era isso. Então, eu arrumava meios para tentar melhorar a estrutura e, ao mesmo tempo, quem ganhava com isso eram as meninas. Porque eu falava para elas, olha, o que puder a gente vai fazer por vocês. Elas estavam se entregando, estavam se dedicando. A nossa equipe era fraca, mas, assim, querendo ou não, eu conseguia fomentar mais, trazer mais meninas a estar participando do voleibol. Um colega, o André de Varginha, falava, poxa, Dema, você faz uma competição, mas você não faz para você ganhar. Eu falei, não, eu ganho de um jeito ou de outro. Eu posso não ganhar no resultado, mas eu estou ganhando tendo mais meninas, tendo mais atletas praticando voleibol. E isso a Copa foi crescendo. E querendo ou não, quando vinha personalidades, era notícia no jornal regional e tudo isso, querendo ou não, tudo ajudava. Então eu também buscava essas ferramentas externas para estar ajudando de uma forma direta no voleibol. E aí foi crescendo muito até que chegou uma hora que eu resolvi sair de Jambeiro, até era concursado lá, mas aí eu estava com uma oportunidade no adulto de São José, então eu queria mais fazer essa transição. Fui criticado por muitos, né, mas são fases da vida, e resolvi optar e acabei deixando. Mas Jambeiro também continua no coração, sempre que eu posso vou lá, estou sempre em contato. Olha, no ano passado, eu tinha feito lá uma Copa de voleibol misto, que aí eu juntava as pessoas mais velhas, fazia regras, homens e mulheres todos juntos jogando, e a última Copa do ano passado fizeram a Copa Dema de voleibol misto, em homenagem. Que então, demais, velho, sensacional! Muito bacana, reconhecimento, claro, os mais novos não têm conhecimento, mas, querendo ou não, esse reconhecimento de alguns é muito gostoso, é muito gratificante. Pô, que demais. Quantas edições tiveram na Copa Jambeiro? A Copa Jambeiro, infelizmente, só 5. A gente começou Só 5. Pô, começamos em 2008. Todo mundo que assiste aqui sabe quão complexo é fazer, né, promover eventos no Brasil, e você fez 5 e levou até a Xuxa para Jambeiro. Pô. Sensacional, cara. Parabéns. Mais ou menos isso. Agora, toda vez que eu passar por Jambeiro, indo para Caraguá, né? Porque eu vou para lá semana que vem, inclusive, eu vou lembrar de você, da Copa Jambeiro. Dema, agora falando de Portugal, quando você foi para Portugal e você já está aí há um tempo, né? Quando você chegou aí, o que você viu de diferença, de similaridades, o que você aprendeu de novo, que você
hoje fala, olha, isso é muito legal, assim, não só em relação ao voleibol, mas como ao sistema por si só. A gente sabe que Portugal produz muito conhecimento científico, tem muita gente que escreve sobre voleibol em Portugal, que publica muitos estudos sobre voleibol em Portugal, e eu sei que você é ligadaço nessa parte acadêmica, você e o Peter são os caras que são acadêmicos mesmo e abraçam essa causa. De mim, viu? O Peter é o cara, eu só xereto ali de vez em quando. Não, você também, mas o Peter realmente é outro patamar, mas você é um cara que está sempre ligado em novos estudos que são publicados sobre voleibol, sempre compartilha com a gente. Mas o que você viu quando você chegou aí? Quais eram essas similaridades e diferenças em relação ao Brasil? Cara, é até engraçado, porque no meu primeiro ano, aqui todo ano eles promovem, a Associação Nacional de Treinadores, eles promovem um encontro anual, né, com os treinadores, e geralmente eles trazem um grande treinador, referência, mas tem outros treinadores, dão sempre cursos, palestras, e algo muito bacana, muito bacana. Claro, né, sempre falando, Portugal é um país pequeno, facilita-se também as coisas, né? E no meu primeiro encontro, quem foi o Duda. Né, o Duda, ele veio... Engraçado que o Duda aí me viu, né? A gente bateu papo e na frente de todo mundo o Duda perguntou: e aí, Dema, qual a principal diferença? E na época, assim, se treina muito mais no Brasil do que se treina em Portugal. Porque, cara, isso é até complexo. As crianças aqui estudam muito. Eu não vou dizer que isso está mal, tá? Mas engraçado que recente num desses encontros teve uma médica, a doutora Marta Massada, e eu não tenho os números, mas ela comentou que muitos jovens portugueses fazem uso de fármacos já. E eu acho que por conta disso, de estar muito tempo sentado, muito tempo estudando, eu acho que Portugal é um dos países onde as crianças passam mais tempo em sala de aula. É preocupante por um lado, né, por conta de outros fatores, da criança não estar brincando, de não estar desenvolvendo determinadas coisas, e cada vez mais ansiedade, coisas assim, tem aumentado. E o que acontece? Por passarem muito tempo, geralmente os treinamentos aqui são só à noite. Eu acredito que isso, em grande parte dos países, muitos países da Europa são assim, passam a treinar, alguns conseguem às 18, 19, então o que você vê com isso? Se treina muito tarde, vai se dormir muito tarde, então me adaptar a essa cultura portuguesa, num primeiro momento, foi difícil, sabe? Porque para o jovem português, a maioria, principalmente a jovem portuguesa, o voleibol era uma atividade que o pai queria que o filho fizesse um desporto. E não necessariamente querer algo a mais com o voleibol. Então, dentro da cultura portuguesa, não sei se você vai se recordar, mas num dos bate-papos que a gente estava com o Rui Pedro, que na época era treinador do Sporting, ele falava que era um país que praticamente vem todas as modalidades masculinas primeiro, para depois pensarem na feminina, de uma forma geral. Sim. Né, e dentro disso tinha muito essa dificuldade, porque às vezes, não, vamos lá, você tem potencial. Ok. Então, no início tinha muito isso, você não tinha aquela ambição. Mas é realidade diferente, porque o voleibol no Brasil muda a vida, né? É até engraçado, né? Recentemente, uma atleta que por acaso está aqui em Portugal veio falar para mim assim: poxa, Dema, tenho que te contar uma coisa. Comprei um apartamento. E eu, pô, que maravilha, né? Então, uma coisa que para alguns é simples, mas para ela, pela dedicação, pelo esforço, pelas coisas, me deixou muito contente isso. E aqui geralmente não. A jovem portuguesa, ela tem que... O foco, e pelo amor de Deus, não quero dizer o contrário, é ali no estudo, é fazer uma licenciatura, costumam ficar morando com os pais muito tempo, para depois estar indo para outros planos. Então, num primeiro momento, essa diferença cultural foi um pouco mais complicado de estar me adaptando a isso, né, de estar querendo entender. Melhorou-se muito, o nível do voleibol português elevou muito, mas mesmo aqui... Não só o atual treinador, o selecionador nacional, mas outros também já reclamaram disso, que muitas portuguesas às vezes não querem nada com nada, aí eles não vão apostando em outro, e às vezes a seleção portuguesa vai sofrendo muitas reformulações, mas era um momento também que o voleibol português não valorizava tanto as atletas, hoje em dia tem se valorizado mais,
né? Então o mercado português está mais agitado, o voleibol português deu um salto muito grande, né? De 2018 que eu cheguei para cá, a quantidade de estrangeiras, que por um acaso agora são muitas, né? Então um time que dificilmente não tem uma jogadora estrangeira, claro, não é qualquer estrangeira, minimamente com qualidade, dificilmente não briga para não cair. Então, na primeira divisão, já está assim. E, ao mesmo tempo, por um lado, é muito bom, porque muitas atletas portuguesas passaram a ser valorizadas e passaram a poder se dedicar um pouco mais. Eu acho que quando eu cheguei, se eu não me engano, eu acho que, não sei, 2 ou 3 equipes talvez treinavam. Isso no feminino. No masculino, a coisa já é um pouco mais evoluída e avançada. Treinavam 2 períodos. Hoje em dia, muito mais equipes já treinam 2 períodos, né? E aí era isso, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei no AVC, fazíamos alguns treinos 2 períodos, tinham poucas atletas, outras trabalhavam o dia inteiro, ou estudavam o dia inteiro e depois ia à noite. E a partir disso, a preparação física tem que ser diferente, a gestão do treino tem que ser diferente, não dá para ser da mesma forma, né? Então, acho que essa principal relação, principalmente por conta da cultura, eu acho que foi o primeiro fator, assim, o mais desafiante, assim, que chamou mais atenção. Legal. E aí você teve, pô, agora vamos falar de voleibol na quadra mesmo, né? Com todas essas experiências que você coletou durante a sua carreira, você provavelmente tem as suas filosofias básicas de treinamento, de aspectos técnico-táticos que você gosta de aplicar no seu time. Se a gente olhar o time do Dema hoje em dia, quais são os principais pilares técnico-táticos que você gosta de aplicar no seu time? Por exemplo, o time do Dema joga muito rápido, ou o time do Dema é super disciplinado tecnicamente, o time do Dema senta porrada no saque, não interessa o que acontecer, está sempre forçando o saque. Quais são algumas características do seu time que você gosta de aplicar? Cara, tá ouvindo esse som de fundo? Tô. Eu preciso. Uma fanfarra rolando. Então vamos lá, uma pequena pausinha aqui, mas voltamos. Então, de novo, Dema, quais são as características principais do seu time quando a gente olha o seu time na quadra? O que a gente deve olhar para saber quais são as filosofias do Dema? Cara, tem as filosofias, é bem verdade que nem sempre a gente consegue aplicá-las assim né? Mas eu gosto muito da parte defensiva. Eu gosto que minha equipe tenha muito volume de jogo, entendeu? Então, é algo que eu prezo muito, tento focar nisso, fazer com que a parte, principalmente, e aquilo, a gente já debateu isso diversas vezes, hoje o voleibol cada vez mais é muito mais fora de sistema do que em sistema. Então, se você tiver essa fase de reconstrução, de saber reconstruir o jogo sujo e fazer trabalhar bem, eu acho que isso ajuda muito. Então, talvez essa seja a principal, entendeu? Claro que agregam outros fatores, né? Eu preciso ter um bloqueio bom, se eu servir bem, melhor ainda, vamos facilitar as coisas. E também, claro, né, ter a bola na mão e saber definir, porque senão de nada adianta. É isso aí. E se você for classificar o seu sistema defensivo, por exemplo, é um sistema defensivo que tem muitas modificações, é um sistema defensivo mais disciplinado, que com poucas adaptações. Como que você gosta de armar o seu time defensivamente? Eu acho que vai muito de acordo com o nível do campeonato que eu estou jogando, entendeu? Então, vou dar um exemplo para você. Hoje eu estou com um clube que a gente está jogando na 2ª divisão. Eu penso de uma forma mais simples. Então, nem todo mundo joga rápido o tempo todo. Então, há momentos, e aí eu vou muito padronizar nisso. Quando eu começo a temporada e eu apresento geralmente o meu modelo de jogo, eu tento prezar algumas coisas para as atletas. Então, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de marcar linha, eu gosto muito de marcar paralela na ponta adversário. Mas isso não é regra, entendeu? Então, eu gosto de estipular. O nosso padrão vai ser esse, mas nada é quadrado.
A gente vai estar sempre. A minha zona 6, por exemplo, ela tem momentos que ela ou segura em 6, ou que ela dobra um pouquinho para a direita, ou dobra um pouquinho para a esquerda, mas é uma que, assim, o nosso padrão é esse, mas eu dou total liberdade para ela jogar em leitura. Então, esse final de semana eu tive um jogo, não tive sucesso, mas o adversário estava jogando muito rápido. Ei, vamos fechar a marcação e vamos jogar para cima. A gente não estava tomando nenhuma explorada. Então, eu vou me adaptando também conforme o adversário, conforme eu vou preparando o jogo, vou vendo a característica ou não do adversário e vou me adaptar dentro, é claro, se a minha equipe também consegue executar determinadas coisas. Porque é muito fácil querer fazer de tal forma, mas se as peças não tiverem condições ou não se adequarem, de nada adianta. Né? Mas nada de tão diferente do que é o voleibol moderno, né? Uma particularidade ou outra, até porque um mestre nosso sempre falou muito isso: se todo mundo fizer a mesma coisa, quem tem sempre dinheiro vai levar, quem tem mais dinheiro vai levar vantagem. Então, não adianta eu querer jogar igual o Corneliano, ele tem as melhores do mundo, ele vai levar vantagem. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, claro, não vou também querer inovar, criar pólvora, não é assim, mas minimamente para tentar surpreender um adversário assim. Então, essas pequenas nuances, a gente tenta, vai sempre se reinventando. Boa, boa. E você sabe que eu sou um cara que gosta um pouquinho só de liderança, né? Desses aspectos extra-quadra, né? Esses aspectos comportamentais. O que você gosta, como que você gosta de comunicar essa parte de motivação, de liderança, de comportamentos com o seu time? O que você acha que são os principais pilares nessa parte do trabalho? Cara, eu já passei por várias fases. Eu já passei pela fase do sargento, né, uma fase mais dura e na base do respeito, sabe, a disciplina através do respeito, esse tipo de coisa. Uma vez uma atleta falou: poxa, mas ela era juvenil, você quer tratar a gente como mirim? Eu falei: se o comportamento de vocês for como mirim, eu vou tratar como mirim. Eu costumo falar muito para as atletas aqui: está na hora da gente diferenciar as mulheres das meninas. Então, há um momento de... E aí? O que vocês vão ser agora? Então, tem muita atleta sub-21 que, de repente, às vezes quer questionar determinada coisa, mas para determinadas coisas o pai tem que intervir. Opa! Então, vamos separar as mulheres das crianças, né? E eu tento cada vez mais conversar mais. Né? Gosto da relação de proximidade, de tentar conhecer um pouco das pessoas. Eu falo assim: ei, eu não preciso ser melhor amigo de todo mundo, mas eu preciso mais ou menos entender como funciona a sua vida. Porque, de repente, você trabalha tantas horas, você tem um cão doente, ou você tem que visitar uma avó que mora não sei aonde, e minimamente conhecer um pouco de cada atleta. E conhecendo um pouco de cada atleta, eu acho que isso me ajuda na gestão, de saber como lidar. Um outro mantra que é: todas serão tratadas iguais de forma diferente. Porque nenhuma é igual à outra. Mas todas, querendo ou não, vamos nessa bola, caramba! Vai servir para uma, mas para outra vai ter que ser de uma forma diferente. É um pouco complicado, que nem todas conseguem perceber isso, e principalmente num primeiro momento, mas dentro disso, de tentar levar as coisas mais na boa, mais na conversa, hoje em dia, mais dessa forma, tentar transformar a liderança dessa forma, e sendo muito frontal, seja nos bons, nos maus momentos, sendo direto e, olha, precisamos fazer isso, temos que fazer isso. Os berros têm diminuído muito. Já há muitas cenas que também não me orgulho, quem nunca, penso eu. Quem nunca? Mas muito, muito na conversa. Então, pode-se dizer que você tem se tornado um técnico mais calmo. A idade tem te trazido mais serenidade, mais paciência, talvez? Com certeza. Além...
isso também já foi tema de conversa nossa, a adaptação às novas gerações. Né? O ser flexível às novas gerações. É uma geração que questiona tudo. Então, e eu não vejo mal questionar. É como abordar, qual é o momento. Né? Então, ali no momento, no calor do jogo, não vou ficar dando explicação para o atleta. Simplesmente faça. E as novas gerações têm muita dificuldade. Eu sinto isso. E isso não é só comigo. Podia falar, mas isso acontece só com você. Não, eu vejo muitos colegas passando por isso. Eu vejo treinadores, às vezes, adversário passando por isso. E isso vai te fazendo criar casca. Né? Vai te fazendo amadurecer e, poxa, como é que eu faço? Ou eu preciso me adaptar. Eu vou ceder até certo ponto, mas não posso ceder muito. Né? Vou abrir a porta até que ponto? Então... E tentar conscientizar, com muita conversa, tentar conscientizar. Mas tem sim, cada vez mais sereno, mais maduro, mais tranquilo, digamos assim. Então, claro, há momentos, você não explode mais, quem me dera, né? Mas não. Quem me dera também, viu, Demo? Exatamente. Não, eu vou para casa depois sem levar nada. Entendeu? Com a cabeça. Porra, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Então, se eu tiver que exagerar em algum momento, eu vou lá e eu exagero. E se eu tiver que pedir desculpa depois, eu reúno no grupo e falo: olha, pessoal, eu exagerei ali naquele momento, eu peço desculpas por isso. E totalmente humilde, isso não me incomoda. Porra, isso é muito bom, cara. Isso é uma grande lição, hein? Uma grande lição. E olha, que foi uma lição que eu aprendi esse ano em relação a mim mesmo. Porque eu passei os últimos 3 anos trabalhando com vôlei de praia. E a dinâmica do vôlei de praia, como técnica, totalmente diferente do vôlei de quadra, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente compete com 5 duplas, né? E no vôlei de praia você não pode falar com o atleta no meio do jogo, você só pode falar nas trocas de lado, que é a cada 7 pontos. Então, cara, eu passava a grande maioria do tempo quieto, sem falar nada. Daí eu voltei para a quadra e, porra, eu me via num monte de dúvida ali, e teve outros desafios do meu time, claro, esse ano que contribuíram para essas dúvidas, né, para esses momentos de, né, variando entre momentos de paciência, de momentos educacionais, para aqueles momentos de explosão, de querer chutar todo mundo que está na frente, mas são aprendizados. É o que você falou, cara, ter que ir para casa deixando tudo na quadra, ou tudo no seu local de trabalho, né? Às vezes não dá, mas não, sim, é claro. Seria utopia, mas seria maravilhoso, mas realmente, às vezes não dá. Mas até é engraçado que você falou, porque às vezes eu encontro algumas ex-atletas e elas falam: o que aconteceu com você? Você tá bonzinho demais. Isso não é o Dema que eu conheço, caramba. Não tá mais chutando bola. Olha aí eu falando. Mas... Entregando. Endurece, né? A gente conversou uma vez com o Dodô, nosso amigo, grande amigo Dodô. E ele fala: cara, eu tenho umas coisas que eu olho para trás e eu falo: puta, eu me arrependo, peço desculpa. Olha, mas tanto eu, você e o Dodô, acho que as nossas filhas têm mais ou menos a mesma faixa de idade. Sim. Então, querendo ou não, também a paternidade mexe com a gente, né? Então, também faz a gente olhar as nossas filhas, ou elas podem ser atleta, ou virão ser atleta, ou não. A gente amadurece muito também em relação a isso, né? Sem dúvida. Putz, que legal. E com esse amadurecimento também vem mudanças de filosofias, né, Demar? Então, o que você... talvez algumas crenças que você tinha no começo que mudaram um pouco ou até mudaram completamente? Eu sou um cara... Eu costumo brincar que eu sou old school. Eu sou um cara do analítico, entendeu? Mas nunca fui 100% analítico. Mas eu lembro que em São José a gente tinha uma... Não era uma planilha, mas uma... o Bonafé, ele era tão metódico que ele tinha uma formatação das categorias, entendeu? De qual categoria, o que era necessário para a gente trabalhando, e isso era um norte muito bom. Eu acho que muita gente precisava ter isso, acho que precisava ter livro disso, sabe? E, claro, dentro de cada escola, né? Uma coisa é a escola brasileira, que mesmo a escola brasileira há vários nichos, a escola americana, a escola portuguesa, e por aí vai, cada um de acordo com a sua realidade.
E dentro disso, dessa parte do analítico, a gente tinha muito assim, olha, tal categoria a gente trabalha um pouco mais de analítico, essa depois vai equilibrando e chega um momento muito mais tático ou de acordo. Cada vez mais não, vou dar um exemplo. A minha realidade aqui em Portugal, eu não posso ser um cara do analítico, porque eu tenho pouco tempo de treino, eu tenho poucos dias na semana e poucas horas de quadra. Então, eu não abandono o analítico, mas o analítico diminuiu muito na minha filosofia de trabalho, né? Antes de eu sair do Brasil, eu conseguia trabalhar 2 períodos, e o que é o meu sonho de consumo, eu fazia muito analítico na parte da manhã, e principalmente sem salto, e depois na parte da tarde, é muito técnico, tático, muito mais tático, pensando no jogo. Então, eu acho que buscar sempre o equilíbrio é o que mais tem mexido comigo nesse aspecto. E dentro disso, buscar o equilíbrio, essa adaptação. Não, eu quero trabalhar assim, eu já fui mais assim. Mas não adianta eu querer trabalhar assim se meu grupo não vai responder assim. Eu preciso. Como é que é meu grupo? Então, até isso, eu vou começar a temporada, por mais que eu contrato, eu conheça aquela atleta, eu preciso observar essa atleta treinando comigo pelo menos umas 2 semanas, sabe? Para poder, dentro disso, ela realmente vai conseguir fazer o que eu quero, ela não vai conseguir fazer o que eu quero e por aí vai. Então, dentro disso, é buscar mais esse equilíbrio. A gestão de grupo, de uma forma geral, junto da gestão técnico-tática, entendeu? Então, muito isso. Esse equilíbrio é o que mais eu tenho buscado e segue o meu norte, sem abandonar o analítico. Eu amo analítico. Boa. Agora a pergunta que não quer calar. O que você acha do toque na parede? Mentira, não vou fazer. Duas coisas que não podia faltar nessa conversa aqui: cocanha e o toque na parede. Mas isso é uma piada interna. Isso é uma piada interna. Mas dentro dessa piada interna é aquilo. Eu respeito o contexto de cada um. Se o cara acha que aquilo dá certo e ele consegue resultados com aquilo, quem sou eu? Né? Não, lógico, mas a gente formas e formas. Só para explicar para a galera aqui, eu e o Dema, a gente teve conversas intermináveis sobre toque na parede. E sempre teve essa brincadeira entre nós, mas baseada em muita ciência. A gente estuda muito. Né? O Dema é um cara que estuda demais, que sempre está aí curioso para caramba, sempre buscando novas maneiras de se tornar melhor como técnico de voleibol, né? E a gente sempre tem essa discussão. A gente tem o nosso grupo lá. É discussão boa, porque eu acho que o que é melhor que a gente tem, e eu acho que a melhor forma de estudo hoje é essa, é a experiência. Feijão, como é que estão trabalhando aí na sua zona aí nos Estados Unidos? O colega na Espanha, Léo, como é que está aí na Suíça aí? Estão trabalhando de que forma? E eu acho que isso, e a gente manter essa rede, e está sempre buscando. Quando eu cheguei em Portugal, eu vi algumas coisas, eu falei, caramba, deixa eu perguntar, olha, e aí? Como é que trabalha essa situação, e ia perguntar para outros. Eu acho que isso agrega muito, isso enriquece muito. E claro, dentro disso, sempre, eu costumo falar, qual é o DNA daqui? Então, eu vou me adaptar ao DNA, e dentro desse DNA eu começo a implantar minhas características. Excelente, excelente. E além do Boteco do Vôlei, né, que é o nosso grupo lá, que tem um monte de gente espetacular. O Boteco do Vôlei é o melhor grupo de voleibol que existe. Pena que não é todo mundo que pode fazer parte do Boteco do Vôlei, mas tem lá eu, você, o grande Dodô, o Peter, claro, Marcelo Riso, Dodô, né, o Julinho, que é o Luizão, está lá na África agora. É um grupo que fala de voleibol, toma cerveja e discute voleibol no mais profundo nível. Né? Exatamente. Qualquer hora, é que você falou, né? Qualquer hora, quem sabe, a gente abre, deixa, tá ali na fila de espera, ou o Bernardinho, ou queira ali entrar no nosso grupo. Mas não sei não, hein? Esses caras tomam cerveja? Não sei, é melhor. É verdade. Não, brincadeiras à parte, além de conversar com pessoas, né? A gente gosta muito de fazer essa troca de ideias. Quais são os meios e métodos que você usa para estudar? Cara, ultimamente eu tenho buscado análise de adversário, entendeu?
Então, quando eu vou preparar meu plano de jogo, por exemplo, eu gosto de observar o adversário e tento buscar determinadas características. Esse é só um ponto de partida, mas aqui em casa eu vejo muito jogo de voleibol. Então, é comum sábado de manhã eu estar vendo a segunda divisão da Espanha, sabe? Por exemplo, e o que estão fazendo lá? Né? E como é que tá? Agora eu vou ver o Vakif Bank, é um outro tipo de voleibol. E dentro disso, eu acho que essa é a melhor forma. E aí entra o contato com as pessoas também. Então, essa tem sido talvez a minha principal fonte. Está vendo cada vez mais voleibol e dentro do que eu estou vendo, está perguntando. Essa semana mesmo, fiz um bate-papo contigo, com o próprio Dodô, e estava fazendo algumas perguntas sobre linha de recepção. Então, ou seja, tem o meu modelo, mas e aí? Tem alguma coisa nova, diferente? Então, não deixa. E dentro disso, vou enfiar mais a cabeça e buscar trabalhar um pouquinho mais, procurar entender mais, adaptar as características individuais das minhas atletas. Então, dentro da minha realidade, a minha realidade faz com que eu vá buscar mais coisas e tá querendo descobrir mais, e tá abrindo a mente para determinadas coisas. Aquilo é utopia, não vai servir para mim, mas deixa eu estar atento como funciona. Não serve para mim hoje, quem sabe amanhã. Opa, isso se encaixa, isso não se encaixa, mas tá vendo. Gosto algumas, tenho feito pouco, já fiz mais. Eu gosto de sempre voltar um pouco ao passado. Então, tá vendo alguma coisinha, algum livro antigo, tá dando uma xeretada ali, olha como é que faziam assim, né? Poxa, essa situação, tentar buscar alguma coisinha a mais, ver um ou outro jogo antigo, né? Claro, era muito diferente, se jogava de forma diferente, tempo de bola, uma série de coisas, mas eu gosto muito de respeitar a história, e dentro disso eu acho que sempre agrega alguma coisa. Pô, que legal, isso aí é uma coisa que eu não faço muito, né? Não assisto muita coisa, eu sempre busco para coisas modernas, né? Ou coisas mais para frente. Mas, pô, essa é uma dica excelente aí para quem está assistindo a gente aí, é uma dica muito boa também. Olha que interessante, buscar coisas lá para trás, né? A história geralmente nos conta aspectos ou detalhes que a gente pode reativar ou relembrar, talvez. Sim, e tem muita coisa, às vezes eu acho que na vida tem muita coisa que é cíclica aqui, entendeu? Então que vai, volta, e às vezes, por que no voleibol? Não, eu acho que o voleibol tem evoluído de uma forma assim que realmente não tem comparação, mas é sempre bom. Você vai ver, poxa, muita gente é triste. Vou voltar a falar da nova geração. Que outro dia, se eu pergunto, claro, eu estou em Portugal, mas eu perguntei muitas das minhas atletas do Sub-21, no caso, eu aqui, além do sênior Sub-21, não sabia quem era o Bernardinho, eu quis me matar. Então, há coisas assim. Outro dia eu perguntei para as minhas atletas se elas sabiam quem é o Kurt Kirilli. Algumas delas não sabiam, cara. Falei, exato. Como? Por que vocês não sabem quem é o Kurt Kirilli? Pelo amor de Deus! Exato. É triste, mas eu tento. Quando eu tenho uma mais baixinha, que ela tem boas fibras musculares, salta bem, eu falei, olha, vai ver um vídeo da Mireia Ruiz, né? Então, determinadas coisas para tentar agregar. E isso de não saber, às vezes, meu Deus, né, me incomoda. E eu costumo falar, a gente precisa entender o passado, saber um pouco do passado para entender o presente. E automaticamente se preparar melhor para o futuro. Então, perfeito. Ajuda muito. Cara, muito bom isso, muito bom. Excelente. Demar, você sabe que aqui no nosso podcast a gente tem um quadro que chama Ataque e Defesa, que é dentro desse canal maravilhoso que é o Ataque e Defesa. Então, não é a melhor, mas tudo bem. Tá tudo e provavelmente certo. Você vai atacar, eu vou defender, né? Já vi tudo. Provavelmente, sim, exatamente. Mas você pode contra-atacar também. Você que gosta da parte defensiva do jogo, você pode criar uns bons contra-ataques. Mas vai devagar. Então, são 4 perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados e eu vou fazer para você. Então, o que você aprendeu nos últimos 12 meses que se tornou parte importante do seu trabalho? Olha, eu confesso que essa pergunta é complexa para mim, entendeu? Porque eu vou tentando sempre estar me inovando mesmo. Mas eu acho que
tem sido mais em relação, cada vez mais eu tenho buscado, e aí vai ser o óbvio, que é falar sobre como você fala de liderança, mas é a bendita da gestão de grupo. Eu sei que alguns dos últimos cursos lá da CBV, o pessoal fala muito sobre isso. Olha, o que vocês vão aprender aqui não vai valer de nada se a gestão de grupo não funcionar. Que hoje o voleibol, cada vez mais, você precisa ter o grupo na mão, ou de certa forma, saber como lidar com... Então, cada vez mais estar tentando ser mais sereno, mais maduro, com diversas personalidades, e cada vez mais personalidades mais variadas, eu acho que é isso que mais tem mexido comigo mesmo. Assim, agora eu não consigo me lembrar assim, algo técnico ou tático que de repente mudou algum conceito, não necessariamente. Se você tem algum material que você estudou esse último ano que você consegue lembrar, algum livro, algum podcast, algum curso, alguma coisa que te fez melhorar nesse sentido? É mais ou menos assim, desde que eu vim para Portugal, eu tenho uma ligação muito forte com a formação, com as categorias de base. Então, eu trabalhei muito tempo em categorias de base em São José. Eu trabalhei num campus de voleibol na Espanha, em Tenerife, que é uma realidade também totalmente diferente. E além também de estar ligado à formação aqui. Então, eu sou treinador da Seniors, do adulto aqui, da Sub-21 feminina, e ao mesmo tempo a Júniors, uma categoria abaixo, treina junto também. Então, dentro disso, estar buscando, talvez é mais essa experiência prática mesmo, que tem funcionado. E já foi meu segundo campus na Espanha, já tinha feito um estágio um tempo lá também, e de você estar percebendo a realidade de uma atleta espanhola, você tá uma atleta portuguesa, uma atleta brasileira, por exemplo, que foram as mais próximas, eu acho que isso tem feito buscar coisas, né? Então, assim, talvez eu não vá poder te indicar nada, mas que nem, por exemplo, esse curso da Associação Nacional de Treinadores, onde teve uma médica, ex-atleta, falando muita coisa, entendeu? Alguns outros treinadores contando suas realidades. Então, eu tenho buscado mais nesse sentido, mais de ouvir outras pessoas, né? Podcast sempre, o tempo todo, o ataque e defesa, set point, e alguns outros sempre está vendo o que estão postando. Poxa, o André Heller é um cara que tem colocado muitas coisas interessantes, e principalmente também sobre liderança e por aí vai. Ao mesmo tempo, a internet te traz coisas boas e traz coisas horríveis também. Então, você tem que estar preparado para estar filtrando, né, tudo isso. Mas dentro disso, e voltando, eu estou muito encantado com esse último encontro que eu fui com essa médica, né, que era a doutora Marta Massada, e ela citando algumas coisas. Que nem, por exemplo, ela citou um fato assim que... pelo menos cá, hoje em dia você vê poucas crianças com gesso no braço, na rua. E na nossa época, por exemplo, era comum ir com gesso para assinar na perna, no braço. Pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que as crianças têm que sair por aí quebrando braço ou perna, mas é só mais uma prova de como as crianças têm brincado menos. Com certeza. Exato, e dentro desse brincado menos, como ela vem depois para o treino. E como está o nível de ansiedade, está o nível de estresse, está o nível de foco. Então, dessa forma, sabe, buscando pequenas informações aqui, linkando uma coisa com a outra e tá juntando. Então, tem sido mais dessa forma mesmo o estudo. Muito bom, muito bom. Essas experiências práticas também contam demais, né? Essa observação no campo prático é muito importante. E me diz uma coisa, Demar, você acha que eu deveria te ter perguntado alguma coisa que eu não perguntei, ou tocado em algum outro assunto que a gente não conversou aqui, que você acha relevante para quem está nos assistindo? Eu acho que você devia ter perguntado para mim da liberação dos 2 toques, do toque-ataque, brincadeira à parte também. Que é outro assunto que a gente discutiu muito já. Exatamente. As tardes no boteco do vôlei foram muitas dessas discussões. Não, mas eu penso que não, até porque, de acordo com a conversa vai fluindo,
E por mais que a gente idealize uma conversa assim, sempre vão surgindo. Então eu penso que está tudo ok. Foi um bom roteiro. Bom roteirista é muito bom. Exatamente. E você gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Não. Pergunta em si, não. Acho que o que vocês estão fazendo é sensacional, sabe? Convidados de vários lugares, muita galera aí nos Estados Unidos, alguns colegas em outros países, e essa troca de experiências, aí tá aí, eu aqui sendo redundante, tem sido uma ferramenta de estudo, sabe? Não conheço aquele cara, não gosto daquele cara. Assiste. Confesso que às vezes não dá para assistir todos, por falta de tempo e por aí vai, mas sempre alguém tem alguma coisa, algum detalhe que pode te agregar, pode te ajudar, pode fazer virar a chave em algum momento, pode pensar algo de uma forma diferente. Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, assim, cara, sensacional. Por isso que eu estou super honrado de estar cá. Porra, que isso, cara. A honra é toda nossa, pô. O Peter não está aqui hoje, mas eu tenho certeza que ele compartilha da minha alegria de ter aqui, pelo amor de Deus. E o que você falou também. Só para reforçar, ele não está cá, mas também quero deixar claro que para todo mundo, que por mais que eu sou um cara que ama a técnica, que gosta da técnica, mas não, uma criança entrou no voleibol, ela tem que jogar. Ela teve história, vai estar muito orgulhoso de você, Demar. Ela precisa criar gosto. Eu trabalho numa escola e eu estou começando, às vezes, a tentar introduzir vôlei para crianças ali de 7, 8 anos, mas não, elas querem a bola para cima, é o que a gente chama do petecão, que seja. E depois, aos poucos, criou gosto, aí a gente começa a introduzir ali a técnica, porque aí eu já ganhei a criança, fica mais fácil. É isso aí. Isso aí. A criança precisa voltar na sala, orou jogar vôlei, porque ela Exatamente. E como não temos, como diz o grande Fábio Correia, não temos a nossa pedagogia de rua, precisamos criar situações para que isso... Olha, só um detalhe, eu era do tipo que eu chegava no treino, as atletas não podiam mexer em bola, quando eu estava na formação. Depois, passado um tempo, caramba, não, brinquem. Vamos começar o treino, mas enquanto cheguem antes para fazer rodinha, para brincar e por aí vai... Jogar a gloriosa umpla, né? 1 contra 1 ali por cima da rede. Exatamente. Até se fizer a manchete na parede, melhor do que ficar parado. Olha, exatamente. E olha, eu acredito que você jogou muito meinho, não sei se chamava de meinho. Fazia aquela roda e ia para o meio, tomava uma bolada nas costas, e eu não vejo mais isso hoje, por exemplo. Verdade, muito bom. Mas obrigado pelas palavras aí, valeu pelos elogios ao nosso podcast. Realmente, tem muita gente boa que passou por aqui, muita gente boa mesmo. A gente está no episódio 89, Dema, do nosso podcast. O 30 e tantos aqui nessa nova casa, Ataque e Defesa, que nos dá uma abrangência muito maior de audiência, mas total aí de conversas que eu e o Peter tivemos, foram mais de quase 100 já, velho. Olha. Louco. Que é isso, quando a gente começou, a gente jamais pensava que ia tão longe isso. Putz, que demais. E, falando nisso, nosso projeto cresce basicamente porque a gente tem convidados muito bons, né? Todo o sucesso que a gente tem aqui, todos os feedbacks positivos, são 99,9% por causa dos nossos convidados. Então, a gente pede para todo mundo que é o nosso convidado aqui para recomendar 2 pessoas a gente tem um papo legal como esse. 2? É pouco, pode ser mais. Apesar que talvez alguns nomes talvez serão redundantes, entendeu? Mas bem, a gente repete, não tem problema. Cara, eu não sei da disponibilidade, não sei se você conhece, mas um cara que eu acho que seria interessante é um português, ele é mais da área científica, José Afonso Neves. Ele é um professor universitário aqui da FADEUP e é um cara, assim, fenomenal. E é um cara que já passou por todas as escalões, as categorias de formação. Legal. Dá curso, né? Fez uma época um estágio, ele fala que ele ficou 1 mês fazendo um estágio no Minas, isso lá atrás, e virou o chip dele. Eu não entendia nada de voleibol até passar 1 mês cá, um cara muito humilde, e hoje, se você for pesquisar muitos artigos científicos, assim,
era um cara assim que agregaria muito, seria interessante. O Peter, então, acho que ia ficar sensacional. Não, muito bom, né? E é claro, tem um colega nosso, e olha, vai que ele já passou por aí, que eu acho que seria interessante pelo fato, que é o Léo Passerini. Por que o Léo? Léo Passerini. Porque ele podia falar um pouco do voleibol espanhol, ele é argentino, né, fez a formação dele no River Plate, pode falar um pouco do voleibol argentino. Trabalhou no Brasil um tempão. E é brasileiro. Então, ele tem essa mistura, pensando por esse lado de cada vez de globalizar mais. Né, então, você tem 3 em 1 e é um cara muito gente boa também. Gente boa pra caramba. O Luizão trabalhou com ele, né, Luiz? Exato. Luizão, que tá Barueri. Trabalhou com ele lá em Barueri e fala sempre muito bem dele. Eu já joguei contra ele, né? Na época do Ibirapuera, acho que ele já estava lá. Ou veio depois? Eu não lembro. Mas 2012, eu acho que ele estava lá em 2012, se não me engano. Talvez estava. Mas boas indicações. Isso aí. Você falou que tinha mais? Tem mais? Se tiver mais, mas foi como eu disse, né? Algumas pessoas assim, que nem, por exemplo, né? Também não sei o tempo. Essa médica ex-atleta que eu falei, doutora Marta Massada, seria sensacional. Né? Quer voltar um pouquinho no passado? Nós temos o nosso João Crisóstomo Bojiquian. Né? Eu sei que já falaram muito da Irma, não sei também. Não. A da Irma tem que vir, com certeza. Exato. Então, assim, o Chacrinha que falava, nada se cria, tudo se copia. Né? Então, vale você pegar essas experiências, ver o que se adaptou, não se adaptou e por isso que a gente faz o podcast, né, e convida as pessoas, porque a gente quer copiar os bons, né? Exatamente. É isso aí. Boa. Dema, cara, obrigado, velho. Valeu mesmo. Foi legal pra caramba a nossa conversa, assim como todas as nossas conversas offline, lá no nosso grupo ou individualmente, que são regadas a muita alegria, muita amizade, muito respeito, muito companheirismo e algumas zoeiras aqui e ali, né? Claro, porque não pode faltar, mas sempre com muito respeito, muita admiração. Eu sou seu fã de verdade, cara, de verdade mesmo. Desde quando a gente se conheceu, você sempre foi um cara que me tratou super bem, sempre teve o maior respeito, e à medida que a gente foi se conhecendo mais, essa admiração foi crescendo exponencialmente, cara. Eu só desejo para você muito sucesso, muito, muito, muito sucesso mesmo, que a sua carreira continue crescendo, continue expandindo, que a sua filha possa ter o amor que você tem pelo voleibol também, que é maravilhoso de ver, o tanto que você dedica à sua profissão, às pessoas que estão ao redor de você e as amizades que estão ao redor de você, é incrível, cara. Valeu mesmo, obrigado. Você é o cara, meu amigo. Valeu demais. Feijão, eu que agradeço, faço das suas minhas palavras. Eu não vou nem tentar reproduzir nada, porque não vai sair tão bem como você falou, quero estragar. A amizade, principalmente, isso é recíproco, entendeu? E há estudos que dizem que amigos que mais se zoam são mais amigos, mais tempos e mais felizes. É verdade, mais honesto, né? Eu acho que é isso que vale. E só precisamos fazer o nosso boteco de final de ano e seguimos. Morrendo de inveja que tu vai para o Brasil agora ou não. Eu vou lá para caramba. Inclusive lá para a Praia da Cocanha, tomar uma cervejinha lá. Talvez maravilha, mande fotos. O ano passado o senhor me zicou e choveu. Dos 10 dias que eu fiquei lá, choveu 7. Mas esse ano eu vou fazer uma mandinga. Não. Você vai pegar um bom tempo. Mas, mais uma vez, parabéns para você, ao Peter, pelo trabalho, pelo convite. Muito feliz em ser, primeiro, amigo de vocês, colega de profissão de vocês, e tá nessa. E trocar ideia, trocar experiência é sempre muito bom, e é uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia. Falar de voleibol, e falar de voleibol com amigos que entendem, que pensam diferente, em alguns momentos é muito, muito bom. Obrigado. É isso aí. E o motivo que a gente levou esse projeto para frente foi muito porque na época da pandemia a gente religiosamente fazia nosso boteco do vôlei toda sexta-feira e ficava às vezes 4, 5 horas cara, era voleibol pra caramba e tinha uma cervejinha ou outra. Mas, cara, esses bate-papos que motivaram a gente, que inspiraram a gente a fazer um podcast, cara, e fazer isso de uma maneira oficial, vamos dizer assim, para muitas pessoas poderem assistir essas conversas, né, participar dessas conversas indiretamente.
Então, valeu pela inspiração. É isso aí. Você que foi um dos fundadores do Boteco do Vôlei. É isso aí. Galera, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio super especial aqui com o nosso grande amigo Dema. Se você quiser ainda fazer inscrição no nosso curso, ainda dá tempo. Estamos no finalzinho do ano, mas ainda dá tempo. As inscrições ainda estão abertas. Então, clica no QR Code, acesse o link na descrição, manda mensagem no direct lá no meu Instagram, no Instagram do Peter, no Instagram do canal Ataque e Defesa, que a gente encaminha vocês para fazer o nosso curso. E, obviamente, deixando aqui um recado da nossa querida Nexus Next, que nosso grande amigo Lucas Negrin, que está com a gente aqui para tudo o que você quiser fazer em relação a migrar para os Estados Unidos, dolarizar seu patrimônio, abrir empresas aqui nos Estados Unidos, fazer tudo em relação a vir para os Estados Unidos ou investir aqui, fala com o Lucas Negrin. Acesse o QR Code que estava na tela no começo do episódio, ou clica no link que ficou na descrição desse episódio, e entre em contato com o Luquinhas, que ele é demais. E, obviamente, Team GM, né? Team GM, que é a maior agência de atletas e técnicos de voleibol do Brasil, quiçá do mundo, grande GG Maciel e a turma da Team GM, que fazem um trabalho espetacular. Grande abraço para o GG, para o Vinhedo, para o Matheus Bechara, para o Lorena, para o Rafael Vandergor. Esses caras são demais, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio, que é o último do ano, hein? Esse aqui é o penúltimo e o episódio da semana que vem é o último. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo! E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você
trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro.